Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade de aprender com o nosso Deus. Amém? Pessoal, estaremos lendo hoje Tiago de número 3. E olha que a palavra nos diz: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do seu piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque ele é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada ela não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, ela é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheio de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e é sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém? Meus amados, é um estudo bastante complexo, bastante profundo, porque abrange muitas áreas de nossas vidas. Amém? Nós vamos aqui, através dessa palavra, desmiuçar um pouquinho para nós termos o real entendimento do que Tiago quer trazer aos nossos corações por ensinamento. Amém? Então a gente sabe que o tropeçar, meus amados, em muitas coisas não suspende o direito à salvação, uma vez que foi alcançado pela fé. A salvação que está em Cristo Jesus, meus amados, decorre da filiação divina por meio da fé em Cristo, a parte das questões comportamentais. Então a salvação ela não é conquistada através de bom ou mau comportamento e também não é mantida através de comportamento. A salvação é pela fé e o fim, o seu objetivo da nossa fé será alcançado com perseverança. Então ele abrange aqui, meus irmãos, basicamente quase todo o contexto do que está escrito aqui a respeito de um membro tão petitico do nosso corpo que faz um estrago terrível se não sabermos usá-lo, que significa a língua. Então quando o Tiago está dizendo, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, Tiago, ele dá um conselho a alguns irmãos. Não sejam muito de vós mestres. Por quê? Porque ele dá esse conselho. Por que ele não quer que as pessoas sejam mestres? Não, não é isso. Olha, entenda o que ele quer dizer. Alguns ali queriam ser mestres, porém eles não tinham que recebido tal capacitação. Então, meus amados, as coisas no reino de Deus não é de qualquer jeito, de qualquer forma, Tudo tem, meus amados,
né, um preparamento, uma preparação. As pessoas não podem simplesmente se autotitular a alguma coisa, a pastor, a mestre, não pode, né? Paulo diz claramente lá em Efésios 4, a partir do 10, que ele fala assim: olha, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, meus amados, né, esses títulos aqui que são dados por Deus, o homem não pode fazer isso sem o respaldo da palavra de Deus. Antes de o Senhor poder falar assim: olha, unja tal pessoa a tal coisa, né? Então, meus amados, a gente vê que hoje em dia tem muito óleo descendo a cabeça das pessoas aí, e tá, de vez abençoar a pessoa, tá matando a pessoa espiritualmente, porque tem pessoas sendo ungidos, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores, sem mesmo Jesus estar falando que é para ungir, né? Então o homem ali por si próprio unge a pessoa, né? E ao derramar esse óleo de unção na cabeça da pessoa, que ela não esteja preparada, de vez, meus amados, abençoar essa pessoa, ela mata a pessoa espiritualmente. Por quê? Porque ela não está capacitada para ter a função, ainda não foi capacitada, né, para ter condições de suportar, né, esse chamado. Então as pessoas ali que aspiravam à posição de mestre, eles não atinavam a respeito que os mestres receberão juízo na condenação, né, na condição de mestre, e nem da necessidade de estarem enquadrados em alguns quesitos ali que Tiago discorre neste capítulo. Então o juízo que Tiago faz, né, a referência será estabelecido no tribunal de Cristo, que a gente lê lá em Romanos 14, 10, que Paulo fala sobre isso, mas nada ficou oculto, né? Tudo tem que fazer com ordem, tem que fazer com decência. Romanos 14, 10, ele fala assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Amém? Então, meus amados, quando a gente vê aqui os versículos que se seguem apresentam os motivos pelos quais os irmãos não deveriam aspirar à posição de mestres com o único fito de se vangloriar. Então, meus amados, isso aqui não é algo para se vangloriar, muito pelo contrário. Tiago está dizendo: olha, meus irmãos, tomem cuidado. Por quê? Porque quanto mais é dado, mais será cobrado de ti. Se você tem uma responsabilidade e você é ungido por uma responsabilidade maior, você vai ter que dar conta de tudo que você está fazendo com o teu chamado. Então, meus amados, né, a gente tem que ser prudente, temos que ter discernimento de tudo que está acontecendo, tá bom? Então a gente vai ver aqui em segundo lugar o porquê que ele diz assim, ó: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. O apóstolo aqui, meus amados, ele está chamando a atenção para algo que não devemos ignorar. Todos tropeçam em muitas coisas, certo? Tiago, ele não exclui nenhum dos irmãos. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Ele está falando em coletivo, ele está falando em geral. E tropeça em muitas coisas. O tropeçar deste versículo que ele está dizendo, meus irmãos, difere da ideia que Paulo apresenta lá em Romanos, quando ele diz em Romanos 3,12, falando assim: ó, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem e não há nenhum só. Isto porque o que Paulo está apresentando aqui diz respeito a todos que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Amém? É as pessoas que estão vivendo na ignorância, como Paulo antes viveu. Agora, meus irmãos, que é chamado por Cristo, que Cristo trouxe, né, ali a revelação da sua palavra, agora as coisas mudam. Então a carta também aos Hebreus, que a gente já leu anteriormente, também demonstra o mesmo, né, o desejo do escritor em não tropeçar em coisa alguma. E para isso ele solicita o quê? Aos cristãos, né, que são pequenos cristos, nós que imitamos a Jesus Cristo, somos cristãos, que orem em seu favor. Ele diz lá em Hebreus 13:18, orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. O portar-se honestamente que está dizendo, em tudo, deve ser o desejo de todo cristão. Porém, ele deve ter consciência de que ele falhará
em muitas coisas. Eu e você não somos perfeitos. Terá muitas coisas que a gente vai ser falho, sim. Por isso que nós temos que estar, com a nossa vida em ordem com Cristo, sempre estar orando, buscando sabedoria, buscando discernimento, né? Tendo cautela em tudo que a gente pensa, fala, faz, para que não venhamos, meus amados, tomar nenhum tipo de caminho que não seja a palavra de Deus. Por isso que ele está falando o tropeçar em muitas coisas, né, que não suspende o direito à salvação, uma vez que a salvação ela é alcançada pela fé. Então a salvação, meus amados, aqui que está dizendo, decorre da filiação divina por meio da fé em Cristo. A parte das questões comportamentais. A salvação ela não é conquistada através de bom ou mau comportamento e também não é mantida através do comportamento. A salvação ela é pela fé. Fé é o Evangelho, as boas novas que Cristo trouxe para a humanidade da parte de Deus Pai. E o fim é o objetivo da nossa fé, que se alcança o quê? Com a perseverança. Por isso é que ele está dizendo aqui, se alguém não tropeça, né, em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então presta atenção nesse versículo que ele está dizendo. Então, após demonstrar que todos os cristãos estão sujeitos a erros, tanto comportamental quanto também de conceitos, o apóstolo Tiago ele estipula aqui uma condição para alguém ser perfeito. Se não tropeçar em palavra, o homem é perfeito. Tropeçar em palavra, que ele está dizendo aqui, não é falar palavrões, não é se meter em fofoca, não é maldizer alguém, não é mentir, não é. O tropeçar em palavra não tem relação com o que é abordado no verso 5 lá de Tiago 3, 5, que a gente está lendo. Ele está dizendo o seguinte: se tropeçar em palavra fosse falar palavras torpes, disso que a gente está dizendo, né? Quando alguém mente, fofoca ou amaldiçoa, profere várias palavras, é diferente de tropeçar em palavra. Sobre qual palavra o apóstolo está fazendo referência aqui? Vamos lá, a palavra do verso 2 do capítulo 3 diz da palavra da verdade, o que foi abordado desde o início da epístola. Olha só, a gente pode ver que em todas as passagens aqui de Tiago, ele fala assim, olha, Tiago 1,18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago 1,21, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, ao qual pode salvar a vossa alma. Né? Tiago 1,22, seguindo, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E também em Tiago 1,23 ele fala também, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, ele é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Ou seja, meus amados, desde o início da epístola, né, o apóstolo Tiago aqui está demonstrando que os cristãos foram gerados pela palavra da verdade. Com o objetivo do quê? O objetivo de serem primícia das criaturas de Deus, perfeitos, né? Ele também demonstra que é necessário rejeitar todo tipo de imundícia e de malícia, recebendo o quê? Com mansidão a palavra enxertada que salva o homem. O cristão é aquele que cumpre a palavra e não somente ouve, ou seja, o ouvinte diz de quem se envolve em falsos discursos. É o que a gente está lendo aqui em Tiago. Então, a palavra da verdade, meus amados, é poder para criar filhos de Deus. João 1,12, a gente lê a respeito disso. Olha o que ele fala lá em João 1,12. Ele fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Então, meus amados, a gente vê como é profundo tudo isso que está dizendo a respeito da palavra de nosso Deus. Então, a gente tem que entender que não tem efeito sobre aqueles que não se exercitam nela. Né? Tiago 3,18, a gente está enfatizando sobre isso. Ele fala assim, olha, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Ou seja, da mesma forma que o espelho não tem poder para mudar o homem que se utiliza do seu reflexo para contemplar o seu rosto natural, ele também não terá nova vida aqueles que não atentam bem para a lei perfeita e nela perseveram. Amém?
todos que creem na palavra tornam-se o quê? Perfeitos, pois ele alcançou a salvação em Cristo. Paulo, ele diz claramente nas cartas de Coríntios, a gente pode aqui acompanhar 1 Coríntios 2:6, ele fala assim, olha, entretanto falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Então, meus amados, a sabedoria que procede de Deus é muito superior à sabedoria que é humana, que é terrena. Então, meus irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Olha, a sabedoria dos poderosos dessa era, essas pessoas que são doutas, que se acham alguma coisa, eles estão sendo reduzidos a nada. Deus está provando e mostrando para o homem constantemente que o homem sem Deus não é nada. A gente está vendo claramente aí pela pandemia, né? Está vendo aí claramente por tantas catástrofes que está acontecendo em países da natureza. O homem não tem controle de nada, meus irmãos. Ele tenta ter domínio e controle das coisas, mas ele não tem. Amém? Então por isso que nós temos que buscar a sabedoria que vem de Deus. Ou seja, Tiago ali ele estava demonstrando que quem não tropeça, né, na palavra alcançou a perfeição. Isto por quê? Porque muitos desejavam serem mestres, porém não compreendiam a palavra que concede a perfeição em Cristo. Amém? Ele diz, olha, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. 1 Timóteo 1,7 ele fala isso, né? Então é a mesma coisa quando Paulo está dizendo para os romanos, lá nas cartas de Romanos 2,20, que ele fala, olha, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Está falando, vocês são tudo ignorantes, né? Vocês são nécios, né? São mestres de criança, quer dizer, vocês não sabem nem o que estão falando, não é verdade? É isso que a gente está entendendo. Então, muitos buscavam somente o que? A posição de mestre, para se vangloriar. A gente está vendo aí tantas pessoas se levantando, meus amados, né? Se levanta que nem um foguete, vai rapidinho para o topo, para a fama. Mas se você vê o que essa pessoa está ensinando para as pessoas, está sendo o quê? Instrutor de criança, né? Com forma o quê? De ciência e de verdade na lei. São instrutor do quê? De nécios, né? Querendo ser mestre da lei e não estão entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, só estão mexendo no emocional das pessoas, né? Fazendo as pessoas chorar. Então, meus amados, isso que Tiago está dizendo, quem quiser ser sábio e entendido, condição essencial para ser mestre, meus amados, bastava ter o quê? Um bom procedimento da palavra. Então, os perfeitos, meus amados, que está dizendo aqui, eles manejam bem a palavra da verdade. Palavra da verdade, meus amados, não é a palavra que a gente aprende em faculdade, que aprende em escola, que aprende lendo os livros. Não é essa palavra que está dizendo. A palavra da verdade é o poder de Deus. Amém? Estão plenos, estão cheios do poder de Deus. Romanos 1,16, Paulo diz a respeito disso, que ele fala, olha só, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, meus irmãos, é a palavra, né? Quem é perfeito se revestiu de toda a armadura de Deus. Efésios 6, você pode ler sobre as armaduras do Senhor, né? E não mais vive guiado o quê? Pelas paixões humanas. Então, meus amados, é uma conduta, é um estilo de vida que você temos que adquirir, meus irmãos, para alcançar a perfeição. E a perfeição vem através da palavra de Deus. Gálatas 5:24 ele fala, olha, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, junto com as suas paixões e os seus desejos. Se você quer servir a Deus, se você quer ser mestre, né, caminhar para você ter condições de, né, ensinar as pessoas com a palavra de Deus, você tem que fazer o quê? Você tem que pertencer a Cristo Jesus crucificando a tua carne todo dia. E nela está as suas paixões e estão os seus desejos. É você entender claramente que essa palavra, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas o Senhor acrescentará na tua vida. Então, se você quer ser um exemplo, como Paulo diz, ei, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo, você está entendendo o caminho que você tem que trilhar. Você está compreendendo? Não é de graça. Não é instantâneo, não é do nada. Tem uma caminhada, tem uma trajetória para mim e para você. Tem muitas coisas que a gente tem que se abster, meus amados, para agradar a Deus, para o Espírito Santo de Deus nos amadurecer,
nos libertar, nos transformar, para que não seja a nossa vida exposta, seja Cristo exposto através de nossas vidas. Amém? Então, não tem falta de coisa alguma, perfeito, maduro e completo. É o que Tiago está dizendo nas suas cartas. Então, terceira parte que ele está dizendo aqui, ele fala assim: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. O apóstolo aqui passa a exemplos figurativos, né? Os exemplos apontam o contraste entre o tamanho e a força do cavalo e a pequenez dos freios que os controlam. Né? Que ele fala também a respeito da embarcação ali, né? Ele apresenta o contraste também entre o tamanho das embarcações e o leme que os orienta. Então, meus amados, tudo isso que a gente está vendo, ou seja, é algum dos elementos, né? O leme, o freio, né? Que foram apresentados nas ilustrações anteriores, que se comparam proporcionalmente à língua e o efeito devastador que ela pode causar. Então o apóstolo aqui está evidenciando, meus amados, o quanto é importante ter a língua sob o controle. Lembra quando nós tivemos os 9 dias que a gente estudou sobre o fruto do Espírito Santo de Deus? E o último ali que eu li é o quê? O domínio próprio. E o domínio próprio, meus amados, está incluso o que é a língua, ter o domínio sobre a língua. Amém? Utilizar somente para o bem. Utilizar essa ferramentinha pequenininha, meus irmãos, pode fazer tanto o bem quanto o mal. Amém? Então Tiago está apresentando o quê? Uma grande verdade. A língua ela é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas, ou seja, muitos dentro da igreja, meus amados, se gabam, né, ou se gabavam lá no passado de serem mestres, mesmo quando não tinha esse dom. Porém, é difícil que alguém venha a se gabar das funções que aparentemente são pequenas. Então, um bom exemplo de controle sobre a língua é observável em Paulo. Olha que ele diz: se convém gloriar-me, gloriei-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pós guardas as portas da cidade de Damascenos, para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Então Paulo ele não se gabou de grandes coisas, antes ele sentia-se lisonjeado por ter fugido do rei Aretas em um cesto. Você está compreendendo? Muito em nossos dias, meus amados, hoje se gabam de grandes feitos, grandes ajuntamentos, grandes mensagens. Porém, este é um feito próprio da língua quando sobre ela não se tem domínio. Paulo bem que podia gabar-se do livramento que Deus concedeu a ele e a Silas na prisão, mas ele preferiu o quê? Gloriar-se, como que um ato de loucura das suas fraquezas. E ele diz assim: e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Está em Atos 16 a partir do 25. Então apenas uma fagulha de fogo, meus amados, pode incendiar o quê? Um bosque inteiro. Amém? Agora ele fala sobre a iniquidade. A língua também é um fogo, meus amados, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e ela contamina todo o corpo. Ela inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É isso que Tiago está dizendo. A língua é comparada a uma fagulha que incendeia um bosque, por vir o quê? Especificada um fogo, que demonstra que ela não é fogo, mas é comparável ao fogo por ter a capacidade de inflamar. Embora esta carta traga muitos conselhos aqui, meus amados, não devemos ler e analisar seus textos como se lê e analisa o livro de Provérbios. Primeiro, porque Provérbios ele é um livro e o texto de Tiago é uma epístola. As diferenças entre carta e livro acabam por influenciar a escritura e a linguagem utilizada pelo autor, visto que a linguagem deve ser própria ao público-alvo. O público que se destina a um livro é abrangente, universal, enquanto que uma carta destina-se a um público restrito, os destinatários, ou seja, uma carta tem o cunho pessoal, enquanto um livro se guia pela impessoalidade e universalidade. Você está compreendendo? O livro de Provérbios destina-se ao quê? À humanidade,
e a carta de Tiago aos cristãos. O tema língua não tem início neste capítulo. Este tema vem sendo desenvolvido desde o primeiro capítulo, o que diferencia a abordagem de Tiago da abordagem feita em Provérbios. Em Provérbios, geralmente, uma ideia se conclui em apenas um versículo. Como a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas, todos os cristãos devem ter muito cuidado de gloriar-se apenas em Deus. A gente tem várias passagens bíblicas, meus irmãos, que respaldam a respeito disso. Jeremias 9, 24, a gente lê sobre isso que fala assim, olha, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Temos que se gloriar no Senhor, meus irmãos. Temos que glorificar o Senhor. Glórias a Deus por isso. A gente vê, meus irmãos, que esses grandes homens que tiveram seu nome escrito aqui no livro, né, que nos traz ensinamentos, eles tiveram, meus irmãos, que ter uma vida de muita integridade para eles poderem ser, né, utilizados, para eles serem usados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 1,31, ele diz também, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A glória pertence a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus honra o homem? Claro que honra o homem. Mas a glória, meus amados, para ser, né, glorificado é a Deus. Paulo sempre enfatiza aí, 2 Coríntios 10, 17 também, aquele porém que se glorie, glorie-se no Senhor. Ele sempre vai enfatizar isso. Por quê? Pois no Senhor não há diferenças, né, socioeconômicas, ou seja, o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição no Senhor e o rico na sua insignificância. A gente vê isso daí lá em Efésios 1, né, no verso 9 e 10. Paulo deixa claro a respeito disso, que ele fala assim, olha, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Ou seja, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, sejam celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amém? Então a gente vai vendo, meus irmãos, aqui que, porém, ao ingressar na igreja, tanto o pobre quanto o rico, eles buscam o que entendem ser a melhor posição. Querem ser mestres, querem ser doutores, querem ser pastores e etc. Eles esquecem que para ser algo diante do Senhor, devem deixar tudo, principalmente os conceitos e conhecimentos do mundo. Olha que Filipenses 3,8 diz que é tão profundo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Amém, amados? Aqui a gente entende em Filipenses que nada se compara à majestade do Senhor, nada se compara à presença do Senhor. Aquele que vive coisas profundas e íntimas com o Senhor, meus irmãos, são pessoas que se esvaziou de si próprio, se esvaziou por completo de todas as coisas do mundo, buscou sempre a santidade em Deus, se aprofundou em Deus. Deus, ele não faz acepção para salvação, mas a pessoa, para encontrar o escondido e o profundo, meus irmãos, ela tem que buscar no Senhor, ela tem que se esvaziar do seu eu para encontrar isso em Cristo. Amém? Então Deus não faz acepção para salvar uma pessoa, mas agora, meus amados, para buscar a santidade em Deus, para viver coisas profundas com Deus, essa pessoa tem que fazer por onde? Amém? Tem que buscar, porque se você não buscar, você não encontra. Se você não bater, a porta não vai se abrir. Amém? Então, aquele que procura ser mestre somente como um meio para se gabar, sem ter a chamada para tal ministério, meus amados, poderia causar o quê? Um grande prejuízo na igreja de Deus, visto que poderia o quê? Introduzir algum erro conceitual, e a devastação seria semelhante a um pequeno fogo em uma floresta. Amém? Então observe que o homem, ele é atraído e ele é engodado aqui pela sua própria concupiscência, por desejar o quê? Ardentemente gabar-se de grandes feitos. Aplica-se aqui em alcançar grandes posições. Aquele que é guiado pela concupiscência, meus amados, quando ele alcança uma posição de destaque, os deslizes com as palavras e os erros conceituais, eles são inevitáveis. Isto por quê? Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. E quem não tropeça em palavra, ele é perfeito.
e é capaz de refrear todo o seu corpo. É isso que Tiago está trazendo à luz. E o que este homem estará propagando com a sua língua será como fogo em uma floresta, devastador. A posição de mestre, mais ou menos, alguém que não foi comissionado para ensinar, potencializa o que? O efeito destruidor do erro. Então, para evitar tão grande mal, todo homem deve estar pronto a ouvir e ser tardio em falar, e exemplo daqueles que, diante da tentação, diziam de maneira equivocada que estavam sendo tentados pelo Senhor. Tiago diz isso. Então, qual não seria o estrago no seio da igreja se alguém com este erro conceitual viesse a alcançar a posição de mestre? Aquele que é enganado, meus amados, pelo seu próprio coração, ele acredita que ele é religioso. E esses geralmente não controlam a sua língua, estão prontos a falar, são tardios em ouvir e acabam lançando mão da ira. Então, olha o que Tiago diz: como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Se compara com o inferno. Então o versículo acima aqui, ele é um exemplo prático, do exposto do capítulo 1, versículo 14 e 15, que compara, olha só: mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, ele dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera o quê? Gera a morte, meus amados. Você vê que é uma corrente, você vê que é uma engrenagem, quando engata a marcha ali, vai embora. E se a pessoa não freia isso, começa numa concupiscência, dá luz ao pecado, o pecado é consumado, o que acontece? Gera morte. Então, cada pessoa ela é tentada pela sua própria concupiscência, ou seja, primeiro ela é atraída e engodada pelos seus próprios desejos. Começa aí. E quando esses desejos são levados a efeito, ele quer aplicar esses desejos, dá-se o quê? A luz a um pecado. E o pecado, meus amados, a gente sabe que o fim do pecado é a morte. Então, da mesma maneira, o homem que não cumpre com o disposto no versículo 19 do capítulo 1, ele acaba o quê? Por se gabar de grandes coisas. E para fazer jus ao que foi propalado através da língua incontida, este homem vai se sentir atraído e desejar as melhores posições na igreja. Então, como todos tropeçam em muitas coisas, aquele que se gaba ali em alguma posição de destaque, ele vai sempre tropeçar em palavras, amém? Então, como contido aqui, que ele fala assim, como que contamina o homem é o que procede do seu coração. Olha que Mateus 15:18 diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Em Marcos 7,15 ele fala assim: nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Ou seja, não é o que ele come, não é o que entra pela boca. O que contamina o homem, meus amados, é o que sai. Isso é o que contamina, por causa da língua, aquilo que ele fala. Amém? E isso tem poder, meus amados. A palavra tem poder. Então a língua, ela é o veículo que evidencia o quê? O que está no coração, o que contamina todo o corpo. Tiago e Jesus, meus irmãos, eles falam do mesmo problema que afeta o coração da humanidade. E este fala do princípio pernicioso que contamina o homem. O pecado que tem domínio sobre o coração do homem sem Deus, enquanto aquela fala da língua, o membro que torna evidente o princípio pernicioso que está no coração do homem. Tiago dá mais um alerta. Ele fala, olha, a língua pode acelerar o processo da destruição do homem, que sem a intervenção da língua seria natural, ou seja, seria conforme o curso próprio da natureza. Isto porque o curso da natureza, meus irmãos, do homem é a morte, e a língua tem a capacidade de inflamar isso. Ela acelera o curso da natureza. Um exemplo dessa verdade é o recomendado por Paulo, 1 Timóteo 3,6 fala assim, olha, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Então, mas a gente sabe que uma das grandes ciladas que Satanás pega o homem é na soberba. É dando riqueza para o homem que o homem se perde fácil. Fácil. Engana-se o homem que acredita que Satanás não tem poder para enriquecer uma pessoa. Pelo contrário, meus irmãos, tem muita gente enriquecendo de uma forma tão sobrenatural e ela não está nem percebendo que Satanás está lançando tudo isso no caminho dela para ela simplesmente se contaminar e se autodestruir. Amém? A soberba, meus irmãos, leva à queda. Uma entrada súbita na condenação do diabo. E o que resta, quem teve inflamado o curso da natureza pela língua,
se for inflamada pelo inferno, é isso, né? Onde há pecado, há morte, e a justiça de Deus não opera. O que resta é o fogo do inferno, é o que Tiago está dizendo. E quando ele fala da fonte doce, né, e da fonte amarga, a gente vê, olha só, porque toda a natureza, tanto, né, de bestas feras como de aves, tanto de répteis como animais do mar, né, ela se amansa, ela é dominada pelo homem. Agora, sendo assim, toda a natureza sendo dominada pelo homem, porque Deus lhe deu o domínio, né? E disse Deus, olha só em Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ou seja, Deus deu o domínio para o homem sobre os animais e sobre a natureza. E ele fala assim, olha, mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear e está cheio de peçonha mortal, veneno, né? Apesar da condição anterior, que a gente vê que o homem não pode domar a língua, observe que Tiago ele aponta uma impossibilidade. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode controlar e está cheio de peçonha mortal. Ele está dizendo isso. Se pensarmos somente na língua, é difícil explicarmos este verso. Porém, quando a gente verifica que o coração do homem é enganoso, que Jeremias 17:9 ele fala, ó, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Né? E que o que procede do coração do homem, meus irmãos, é o que contamina. Marcos 7:20 ele fala e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Percebemos que a abordagem de Tiago refere-se o quê? Ao posicionamento de Jesus. Lá em Mateus 12:34 ele fala, olha, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disto fala a boca. Então é impossível o homem por si mesmo mudar a natureza do seu coração. Jeremias 13:23 ele fala, olha, porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Então é impossível, meus amados. Tem como mudar a cor da sua pele? Tem como um leopardo tirar suas manchas? Não tem como. Então, como podereis vós fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Se você está sendo ensinado a fazer o mal, você vai fazer o mal. Então, mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. Aí entra o segredo de todas as coisas. Por isso que você vê que Deus resgata aquele pior da sociedade, aquele que é tudo torto, mas que ninguém dá nada, né? Que as pessoas humilham, esnoba, e Deus traz essa pessoa, trata essa pessoa, transforma essa pessoa e põe num lugar de destaque. Não para a pessoa ser glorificada, para o que está nele, o Espírito Santo de Deus ser glorificado. Para todos glorificar a Deus, que há possibilidade, sim. O que é impossível para os homens, o que é rejeitado para os homens, para Deus, tudo é possível. Amém? Então, através da regeneração de Deus, Ele cria um novo coração, um novo homem. Ele dá o quê? Uma nova vida. A ordem divina sempre foi, olha, circuncidai, pois o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Deuteronômio 10:16 diz isso. Mas como fazer tal circuncisão? É possível o homem fazer tal incisão? Ora, o que é impossível aos homens é possível a Deus. A circuncisão do coração só é possível quando se está em Cristo, meus amados. Né? Colossenses 2:11 ele fala, olha, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, que não é feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Tal circuncisão é pela fé, meus amados. Romanos 10, a partir do 6, Paulo fala sobre isso. Olha, mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e que em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a sua boca se faz a confissão para salvação. Quer ser salvo? Quer ter salvação em Cristo? Leia Romanos 10, do 6 ao 10, o que a gente acabou de ler. Aqui está a explicação perfeita.
Amém? Então seria impossível a boca, ou seja, a língua, fazer a confissão verdadeira para a salvação, caso ela não houvesse a circuncisão de Cristo aqui no coração. Só em Cristo é que o homem recebe um novo coração. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 11:19. Então, meus amados, Tiago, ele vai trazendo aqui no 9 e no 10, que ele fala, olha, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ele está falando sobre a boca. Tiago evidencia a incoerência de alguns, que bendizem a Deus e amaldiçoam a sua criatura. Quer dizer, bendiz a Deus, louva a Deus, mas com um homem, meus amados, mete o pau, fala um monte de coisa errada, lança um monte de palavra maldita na vida das pessoas. Então, meus amados, é contraditório. Tá vendo? Porque ele fala no 10 logo em seguida, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ou seja, se você está bendizendo a Deus, está vivendo a vontade do Senhor, você não pode jorrar água amarga. Você não pode amaldiçoar ninguém, independente se a pessoa é o pior das criaturas. Não pode. Não pode, porque também é um ser semelhante a Deus. Deus pode resgatar essa pessoa e transformar ela. Amém? Eu e você não cabe julgamento. Então isto quer dizer que de uma mesma boca, através de uma mesma língua, um coração deita bênção e também maldição. Não é conveniente a cristãos, mas eu e você, que procedam desta maneira. Caso alguém questionasse o fato de não ser próprio aos irmãos falarem mal um dos outros, Tiago passa aqui aos exemplos e motiva a sua argumentação. No 11 ele fala, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Não tem como. Se uma fonte ela jorra água doce, é água doce, não vai mudar. Então, meus amados, nós que fomos chamados para Cristo, fomos chamados para ser filhos de Deus, não podemos lançar palavras amargosas, amém? Só palavras doces. Então, as perguntas de respostas prontas, não. Cada fonte deita a água que lhe é própria, mas uma fonte de um mesmo manancial só pode produzir o quê? Um único tipo de água. No 12 ele fala, meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. O que é impossível às plantas é impossível às fontes de um mesmo manancial. Lucas 6,43 ele fala, porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dê bom fruto. Não tem como, meus irmãos, ou é ou não é. A palavra de Deus fala, é sim, sim, não, não, o que procede disso é do maligno. Então não existe, se você é de Cristo, você é uma pessoa boa, você vai fazer o bem, você vai viver uma vida de integridade, você vai ser leal ao Senhor, você vai ser verdadeiro, você vai ser fiel. Agora, se você não serve ao Senhor, aí você vai ser ao contrário de tudo isso. Então o apóstolo aqui segue fazendo uma aplicação prática do seu ensino. Amém? Então, aqui para finalizar, meus amados, a palavra, a gente vê, para encurtar, porque para não ficar muito longo, ele fala assim, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Passemos a explicar novamente o versículo dentro do contexto que o apóstolo vinha discorrendo. Ele fala, olha, aqueles que desejavam ser mestre simplesmente para se gabar, foram o quê? Foram avisados de que a sabedoria que vem do alto, ela é pura, depois pacífica, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Após informar qual a sabedoria que deveriam buscar, Tiago conclui, ora, ou seja, só é possível semear o fruto da paz, meus amados, se levar a semente do evangelho. Aqueles que dela são nascidos e que exercitam a paz, os que promovem a paz, ou aqueles que a exercitam. Não deve ter amarga inveja, meus amados, e nem sentimento faccioso. Estes são requisitos essenciais a quem deseja ser mestre. Então a Bíblia nos apresenta o fruto da justiça e o fruto do Espírito. Qual a relação entre eles? Olha só, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Se você quer ver mais sobre o fruto do Espírito, meus amados, entra aqui na página, siga
a página e lá tem todos os vídeos dizendo sobre cada um tema, sobre o fruto do Espírito, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade e por aí diante. Amém? Então, meus amados, é muito importante a gente aprender sobre o fruto do Espírito, o fruto da justiça. Amém? Aqui, meus amados, a gente pode ver completamente sobre a palavra de Deus o que é tais coisas. Observe que o fruto da justiça e o fruto do Espírito só são possíveis por meio de Jesus. Observe também que os dois frutos, eles estão no singular. O fruto, ou seja, o fruto do Espírito é o mesmo que o fruto da justiça. E o mais interessante, meus irmãos, que Paulo e Tiago falam do fruto do Espírito e o fruto da justiça para dissuadir a seus leitores de comportamentos semelhantes. Olha, Gálatas 5,26 ele fala: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E o Tiago fala isso no 3 que a gente está lendo, do 14 ao 16, que ele fala: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Amém? Meus amados, aqui está um grande ensinamento de Tiago. Eu acredito que foi muito bem explicado aos nossos corações, que possamos buscar a excelência da palavra de Deus. Amém? Tenhamos discernimento de tudo que nós estamos pedindo ao Senhor, de tudo que nós estamos fazendo, com a palavra de nosso Deus, porque a gente tem que aplicar, meus amados. Temos que aplicar, não só ouvir, temos que ouvir e aplicar de forma sadia, de forma coerente, de forma responsável. Amém? A salvação é pela fé, mas nós temos que ter as nossas obras com zelo também, para alcançar a perseverança até aquele grande dia que o nosso Senhor virá nos buscar e nós teremos as nossas obras serem apresentadas com zelo e Ele nos receber com todo o amor. Amém? Que Deus te abençoe e fique na graça e na paz de Jesus Cristo.